Muito boa tarde, amigos ouvintes. Estamos iniciando pela Rádio Mensagem FM mais um programa da Pastoral Familiar de Cândido Mota. A produção e apresentação deste programa é de Ademir Fernandes. Em outras oportunidades, aqui neste espaço, nós já abordamos o tema corrupção. Infelizmente, parece que as coisas não têm fim. E não querendo ser repetitivo, mas vejo que há espaço para voltarmos ao assunto, porque, ao que parece, novos fatos continuam e continuarão acontecendo, mesmo diante de vozes isoladas como a minha, que não se cala diante de tanta desfaçatez. Por isso, chego à conclusão que devemos mesmo meter a boca no trombone e não vamos nos calar enquanto uma minoria não parar de impor suas regras que andam muito longe dos padrões éticos que gostariam a maioria dos brasileiros. Assim fica a pergunta: ainda é possível confiar? A confiança é algo que adquirimos e acumulamos através de anos de experiência e de boas relações com a família, com os amigos, colegas de trabalho, chefes, com o proprietário da loja e até mesmo com o desconhecido que encontramos no ônibus e nos ajuda de repente em algum momento difícil. Nós adquirimos confiança com as pessoas que estão sempre atentas às nossas necessidades e nos darão a mão se estivermos em dificuldades e que rirão conosco quando estivermos felizes. Muitas vezes vemos o mundo como um lugar grande, estranho, cheio de perigos, de sofrimento, mas com certeza existe em cada um de nós o desejo inato de fazer nosso próprio mundo, de sorte que, se pudéssemos voltar a confiar nas pessoas, com os braços abertos e com os sentidos atentos e o coração desperto, seria ótimo para todos nós. Ser traído é uma experiência difícil para qualquer pessoa. É um ataque pessoal à nossa honestidade, aos nossos bons sentimentos. Que digam aqueles que passaram por momentos assim. Muitas vezes, diante dessa situação, algumas pessoas preferem se isolar, se tornam antissociais, preferem a solidão, talvez por medo de uma nova traição. Mas vamos pensar. Quantas pessoas conhecemos ao longo da nossa vida? E apesar de tudo que temos visto acontecer em nossos dias, será que não temos mesmo em quem confiar? Em que pese o fato de vermos tantas pessoas expostas na mídia, em situações antiéticas? Se olharmos à nossa volta, se olharmos para as pessoas com quem convivemos mais próximo, não seria justo também desconfiarmos de tudo e de todos? De repente, as pessoas que nós conhecemos, a maioria delas são confiáveis e poucas nos decepcionam. Agora, é uma triste constatação, é uma pena que quando menos se espera, a imprensa escrita, televisiva, noticia sobre corrupção, desvio de dinheiro público. Tem certas notícias que a gente se surpreende porque alguns desses políticos estiveram em nosso convívio. Em alguns até pedimos votos para eles. Neste caso, não dá para esconder a nossa decepção, é claro. As seguidas denúncias de corrupção envolvendo políticos e gestores e a consequente crise política e econômica instalada no país trouxeram à tona o sentimento de descrença, quase que generalizada dos brasileiros em seus principais agentes. Alguns especialistas, para tentar nos fazer entender mais sobre o atual cenário, o cerne da corrupção presente em práticas cotidianas, a importância do voto e da cobrança do cidadão e a perspectiva para o futuro, arriscam a dizer que o mundo atravessa uma crise de confiança nas instituições, nas empresas e nos governos, nas organizações não governamentais e na mídia.
Esta revelação está no estudo realizado em 28 países com mais de 33 mil entrevistados. Na pesquisa, o Brasil está entre uma das nações em que a população menos acredita no setor público. 24% das pessoas não acreditam no setor público. E um país em que tem a corrupção como seu maior temor. 87% dos brasileiros têm temor acerca da corrupção. Quer dizer, 24% não acreditam no setor público. 87% vivem o temor da corrupção. Em pesquisa que fizemos em um outro levantamento realizado pelo Instituto Brasileiro de Ética Concorrencial, a Ético, em parceria com o Datafolha, se revelou que 90% dos jovens de 14 a 24 anos consideram a sociedade brasileira pouco ou nada ética. Que triste constatação! Diante dessa crise de confiança que atinge o mundo, em especial o Brasil, somente mergulhando no assunto e consultando especialistas para entender mais sobre esse cenário de desconfiança, o cerne da corrupção cotidiana e vislumbrar quais são os caminhos para sair desse quadro. A descrença do brasileiro em relação à política não é uma surpresa. E muitos especialistas apontam que a falta de entendimento dos políticos sobre os interesses da sociedade e a liberdade de imprensa são dois fatores que colaboraram para o aumento da desconfiança da população. Os políticos têm dificuldade de entender que a sociedade já não tolera mais práticas que antes eram até comuns e aceitáveis, como o próprio patrimonialismo. Pode-se falar que a sociedade brasileira evoluiu em vários aspectos, porém a classe política permaneceu totalmente estagnada. Graças à liberdade de imprensa e de informação, cada vez mais o brasileiro tem descoberto como os políticos se comportam, não apenas pelos meios tradicionais de comunicação, mas também pelas mídias sociais. É fato que a corrupção no Brasil nunca esteve tão exposta como nos últimos anos. A cada dia, um novo escândalo é revelado, e as mídias sociais e as ferramentas tecnológicas têm se tornado grandes aliadas na denúncia dos atos de corrupção. Hoje, qualquer descuido está sob o alcance das câmeras de celular e pode se espalhar rapidamente pelas redes sociais. É claro que é positiva essa capacidade da sociedade de produzir seu conteúdo, de ter acesso rapidamente a essas informações. Mas, infelizmente, temos que destacar que isso ainda não é entendido pela classe política tradicional no Brasil. Parece que alguns políticos continuam achando que ainda estão vivendo em outro mundo, onde era possível fazer tudo às escondidas e ninguém ficava sabendo. Muitos políticos ainda acreditam viver em um país de total impunidade, em que eles podem fazer tudo sem a necessidade de prestar contas à sociedade. Esse é o fosso que existe entre a classe política e a população. O exemplo está aí. Mesmo com investigações em curso, muitos políticos continuam a fazer o mesmo que faziam antes. Isso é uma visão distorcida que eles possuem do Brasil de hoje. O especialista em política Valdir Pucci disse o seguinte: acredito que a atual crise política pode ser um divisor de águas para a sociedade brasileira, assim como o momento é propício para uma reflexão da nação. Ou sairemos um país mais institucionalizado em boas práticas políticas, ou então não teremos outra chance tão boa quanto essa para revisar o Brasil que nós queremos. A médio e longo prazo, acredito que o resultado final será positivo ao país. Quero crer que este especialista esteja realmente certo. E vamos torcer para ter mesmo, em algum momento, em quem confiar. Nesse processo todo, nós cristãos temos feito nossa parte? Afinal, ser cristão
não é viver de qualquer jeito. Amigos ouvintes da Rádio Mensagem FM, nós faremos um breve intervalo de 1 minuto e já voltamos para continuar apresentando o programa da Pastoral Familiar de Cândido Mota. 1 minuto e já voltamos. Ser cristão não é viver de qualquer jeito, é somente andar direito na presença do Senhor. Ser cristão não é viver mal-humorado. Meu irmão, tenha cuidado com sua vida de cristão. Ser cristão não é sempre um mar de rosas. O cristão enfrenta provas que vem provar sua fé. Ser cristão é viver testemunhando, é viver sempre louvando a Jesus de Nazaré. Ser cristão não é viver. Queridos ouvintes da Rádio Mensagem FM, voltamos a apresentar o programa da Pastoral Familiar de Cândido Mota. Há momentos em que a gente procura desligar-se do mundo. No entanto, isso não é fácil. Como fazer de conta que nada está acontecendo à nossa volta? Isto é humanamente impossível. Não dá para admitir que tudo o que está acontecendo hoje no país não nos afeta diretamente. Mas falando de corrupção, consta que ela pode estar embutida na população já de tempos longínquos, com ações que desencadearam uma cultura de desmandos desde a época do Império até os dias de hoje. No entanto, embora o jeitinho brasileiro dê a impressão de que o problema no Brasil é cultural, trata-se na verdade de corrupção, falta de controle, falta de prestação de contas, de punição e de cumprimento das leis que aí estão. E a corrupção nada mais é do que o ato de levar vantagem em algo de forma desonesta, agindo de maneira contrária às leis e à moral da sociedade. Corrupção é qualquer ato contrário à coletividade. Corrupção não se faz por valor, mas por ato. Roubar 1 milhão da saúde é um ato tão corrupto quanto oferecer uma cervejinha para o guarda não multar seu carro que está com os documentos vencidos. Em algum momento da vida, qualquer pessoa pode ter se envolvido em práticas corruptas. Dados da pesquisa nos revelam como atitudes corriqueiras de corrupção tornam-se presentes no dia a dia das pessoas e nem sempre incomodam a população. São práticas que, mesmo condenáveis, começam a ser vistas como normal pela população. Quer ver uma coisa que acaba envolvendo cada um de nós e aprendemos a encarar com naturalidade? Todos os jovens adultos afirmamos que buscamos ser éticos, e na maioria das vezes em seu dia a dia. No entanto, nós compramos produtos piratas, compramos produtos falsificados por serem mais baratos, com a justificativa de que não acreditamos que isso faça mal a alguém. Pergunte-se a si mesmo se está correto este raciocínio, ou para ganhar dinheiro nem sempre é possível ser ético. Então, estas atitudes são atitudes enraizadas, são falhas que cometemos no automático e não estamos pensando nelas ao praticá-las. Deixamos de atravessar a pista na faixa de pedestre, falamos ao telefone enquanto dirigimos, mesmo sabendo que a lei nos proíbe de fazer isso. São pequenos atos ilegais que fazemos natural e automaticamente. Meus amigos, queiramos ou não, é preciso que a sociedade assuma os seus erros e as suas responsabilidades perante a nação para que haja uma transformação. Precisamos transformar a questão da corrupção em uma reflexão pessoal. Nós achamos que o erro está sempre no outro, mas para ele, o meu irmão, eu sou o outro.
Precisamos urgente refletir sobre nossas atitudes diárias em nossas famílias, na criação de nossos filhos. E acima disso, precisamos mostrar bons exemplos, fazer o bem, ser pessoas honestas, pois elas são sim a maioria. Precisamos sim motivar nossos jovens a assumir uma postura ética e cada vez mais firme. Acredita-se que é possível mudar este cenário do país desde que a sociedade reconheça as suas responsabilidades com atitudes e também e principalmente com o voto consciente. Se aqueles que deveriam ser exemplos de retidão não fazem o seu papel, nós teremos que fazer a diferença e, quem sabe, conquistar o necessário destaque no combate à corrupção. Temos feito a nossa parte? Fica novamente a pergunta. Meus amigos, vamos chegando ao final de mais um programa da Pastoral Familiar de Cândido Mota. A produção do programa de hoje foi apoiada em artigo de Helder Ferreira e Josiane Borges, veiculado no jornal Ação, edição 245. Meus amigos, mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência ao nosso programa. Bom fim de tarde, bom descanso e até a próxima quinta-feira, quando estaremos de volta aqui nos 87,9 da Rádio Mensagem FM para apresentar o programa da Pastoral Familiar de Cândido Mota. Até quinta, conto novamente com a sua audiência. Ser cristão não é ser somente um crente, é viver bem diferente neste mundo de ilusão. Ser cristão é viver fiel a Cristo e ganhar em troca disso uma grande salvação. Ser cristão não é sempre um mar de rosas. O cristão enfrenta provas que vem provar sua fé. Ser cristão é viver testemunhando, é viver sempre louvando a Jesus de Nazaré. Ser cristão é falar sempre a verdade, é viver em santidade, ao Senhor sempre agradar. Ser cristão é orar constantemente, vigiar, ser mais prudente, até quando Ele for